Prezados amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Teoria e Prática da Advocacia Criminal. Eu sou o Rodrigo Capobianco, estamos aqui no Legale Educacional e vocês sabem que nesse curso Teoria e Prática da Advocacia Criminal nós temos visto nesse módulo que estamos trabalhando as legislações especiais, né? Então estamos trabalhando com as principais legislações e especiais criminais e também com a prática. Estamos explicando determinados institutos, estamos explicando determinadas peças, não é? O que acaba, de alguma maneira, tentando contribuir com a melhoria da nossa advocacia criminal. Vale lembrar que nós criamos aqui, o Legale criou um canal no YouTube, que é o canal de Advocacia Criminal, e que esse canal, então, fomenta essa discussão. E se você tiver algum tipo de dúvida, não é? Assine o nosso canal aí e mande as dúvidas, que nós, na medida do possível, vamos respondendo todas essas dúvidas que vocês tiverem sobre a advocacia criminal como um todo, né? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos analisar uma lei importante, uma lei que está no dia a dia de todos nós, advogados, não é? E, a bem da verdade, uma lei que mudou completamente o panorama jurídico brasileiro, que é a Lei dos Juizados, a Lei 9.099/95. É uma legislação especial de extrema relevância, não é? Então, vamos lá, aqui na nossa tela, a parte da legislação, nós vamos analisar o Juizado Especial Criminal, o GCRIM, previsto na Lei 9.099/95. Muito bem, antes de começarmos a análise especificamente da Lei 9.099, devemos lembrar que a Lei 9.099 ela não cuida só de aspectos criminais. Na verdade, ela regula todos os juizados, cíveis e criminais. Nos primeiros 59 artigos da Lei 9.099, se ocupa do juizado especial civil, dando as regras desses aspectos civis. Para nós, aqui da nossa advocacia criminal, o que interessa está a partir do artigo 60, em que nós temos ali as regras do juizado especial criminal. Ok? Bom, a Lei 9.099 tem várias importâncias criminais, nós vamos vê-la como um todo. Mas o grande diferencial, aquilo que realmente mudou todo o aspecto da advocacia criminal, foi a criação dessa fase preliminar, não é? Com a criação do chamado rito sumaríssimo, que é um rito mais célere até certo ponto, e também com a criação da parte preliminar, aquela que antecede o recebimento da denúncia ou queixa, com a criação de muitas possibilidades de resolução do conflito através de transação penal, composição civil e outros tantos instrumentos, houve realmente uma mudança significativa no panorama jurídico. Vale lembrar que antes da Lei 9.099, a Lei 9.099 ela veio no segundo semestre do ano de 1995, né? Eu cheguei a começar a advogar, o ano que eu comecei a advogar foi o ano de 1995, eis que eu me formei em 1994, e comecei a advogar em 1995. Eu cheguei a pegar processos sobre contravenções, muitos processos sobre contravenções, tinha muito, naquela época, jogo de bicho, tinha dirigir sem habilitação, porque não tínhamos ainda nem mesmo o Código de Trânsito Brasileiro regulando essas regras, né? Tinha a porte ilegal de arma, porque não tínhamos ainda nem a lei de porte, e muito menos a posterior lei Estatuto do Desarmamento, né? Então tinha muita contravenção penal nessa época.
E as varas criminais, principalmente daqui onde estamos, que é em São Paulo, né? Estamos gravando aqui no Legale em São Paulo, capital, nós temos as varas criminais lotadas de processos, muitas vezes com contravenções. Isso mudou. Com a criação dos juizados especiais, hoje os processos por contravenções ou outras infrações de menor potencial ofensivo, já vamos analisar quais seriam essas infrações de menor potencial ofensivo, né? Nós temos ali uma série grande de possibilidades de solução de conflitos e dificilmente decisões. Você não tem sentenças, você não tem acórdãos. Hoje é muito raro você ter jurisprudência sobre infrações de menor potencial ofensivo, até porque, geralmente, o processo se encerra sem a resolução do mérito, sem a discussão do mérito. Há simplesmente uma extinção da punibilidade, não é? Daí, então, assim, fundamental, na nossa vida, fundamental. Sem contar outros institutos importantes, como a suspensão condicional do processo, que veio com a Lei 9.099, que nós vamos analisar, e outras regrinhas também que preparamos aqui para mostrar para vocês, ok? Então, vamos fazer uma imersão acerca dessa lei, a Lei 9.099/95. Vamos a ela, vamos ver aqui. Então, olha só. O que é uma infração de menor potencial ofensivo? Antes de mais nada, o que é uma infração de menor potencial ofensivo está previsto na lei. O legislador ele tinha que definir o que seria o menor potencial ofensivo. E para fazer essa definição, ele poderia ter ali várias regras para essa definição. Ele resolveu colocar que o menor potencial ofensivo seria aquela infração que tivesse pena de até 2 anos. Ok? Essa é uma definição, mas nem sempre foi assim. Vamos acompanhar aqui o slide. Olha só. Qualquer infração que tenha pena máxima de 2 anos é considerada de menor potencial ofensivo. E, por tal razão, segue a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099/95, e tem o procedimento sumaríssimo. E infrações que tenham pena de até 2 anos. Quando foi feita a Lei 9.099, não era assim. Era considerada infração de menor potencial ofensivo aquela que tinha pena máxima de 1 ano. Atenção, pena máxima de 1 ano. Essa era a infração de menor potencial ofensivo, máxima de 1 ano. Excluídas aquelas que tivessem procedimentos especiais. Se tivesse procedimento especial, não era GCRIM. Ok? Posteriormente, foi criada a Lei dos Juizados Especiais Criminais Federais e a Lei Federal dos Juizados Especiais Criminais Federais trouxe que as infrações de menor potencial ofensivo seriam aquelas que tivessem pena máxima de até 2 anos. E aí gerou uma confusão jurídica, porque a lei dos juizados estaduais falava até 1 ano e a lei dos juizados especiais federais falava até 2 anos. Até 2 anos, né? Isso gerou essa polêmica, até que o legislador resolveu essa polêmica fazendo a alteração que nós acabamos de mencionar. Hoje, não é? E já tem um bom tempo que é assim, é considerado infração de menor potencial ofensivo aquela infração, seja crime ou seja contravenção, que tem a pena máxima, tem a pena mínima e máxima. O que interessa é a pena máxima de até 2 anos. Teve pena máxima de até 2 anos, é GCRIM. E segue a Lei 9.099, a Lei dos Juizados. Por si só, essa definição já é extremamente relevante. Por quê? Porque as infrações de menor potencial ofensivo não possibilitam a prisão em flagrante. As infrações de menor potencial ofensivo não geram prisão em flagrante. Sim, olha que importância, hein? Então, qualquer infração que tenha pena de até 2 anos não gera prisão em flagrante. Nós vamos ver o que gera. Mas se alguém estiver em estado de flagrância, for levado para a delegacia, não ficará preso em flagrante. Não ficará preso em flagrante, porque ali nós teremos outra solução por ser juizado especial criminal.
Então, esse enquadramento numa infração de menor potencial ofensivo é fundamental. Agora, entenda. Infração de menor potencial ofensivo, pena de até 2 anos, concluindo também com concurso de crimes, causas de aumento de pena. Então, se tiver concurso de crime, se tiver causa de aumento de pena, e chegar até 2 anos é GCRIM. Se passar de 2 anos, deixou de ser GCRIM. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar bastante dos crimes contra a honra, porque é um assunto muito peculiar e muito tratado no GCRIM. Sabe por quê, pessoal? Dos 3 crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, calúnia tem pena máxima de até 2 anos, portanto é GCRIM. Difamação tem pena máxima de até 1 ano e, portanto, é GCRIM. E a injúria tem pena máxima de até 6 meses, e, portanto, é GCRIM. A única injúria que não seria GCRIM seria a injúria racial ou racista, que aí tem pena de até 3 anos e deixa de ser GCRIM. Mas, em regra, seria GCRIM também. Então, isoladamente, esses 3 crimes contra a honra, eles seguem o rito dos crimes contra do GCRIM, das infrações de menor potencial ofensivo, correto? Só que, de repente, você tem algumas combinações importantes. Se você combinar difamação com injúria, uma difamação mais uma injúria, continua sendo GCRIM, porque você pega a pena máxima da difamação, que é 1 ano, você pega a pena máxima da injúria, que é 6 meses, dará 1 ano e 6 meses, continua sendo GCRIM. Mas, se você pegar a calúnia com qualquer outra infração, calúnia mais injúria, deixou de ser GCRIM. Porque a calúnia até 2 anos é GCRIM, mas com a injúria que é até 6 meses, vira 2 anos e 6 meses. Calúnia mais difamação, calúnia 2 anos, difamação mais 1 ano, virou 3. Então deixou de ser GCRIM. Por isso, essas combinações são relevantes ao extremo para mostrar se continua sendo GCRIM ou se não é GCRIM. Ok? E aí com regras peculiares para cada uma dessas situações. Então, para considerar se a infração é de menor potencial ofensivo ou não é de menor potencial ofensivo, nós temos que analisar primeiramente se é um caso de GCRIM, se a pena máxima é até 2 anos, ou se não é. Se a pena máxima, somadas as penas, com causa de aumento de pena, deixou de ser GCRIM. Outro exemplo, calúnia. Calúnia sozinha, até 2 anos é GCRIM. Mas a calúnia na internet, por exemplo, seria uma forma majorada, porque o artigo 141 do Código Penal diz que se o crime for praticado na presença de terceiros ou por um meio que facilite a divulgação, por exemplo, a internet, por exemplo, a imprensa, a pena aumenta em 1/3. Calúnia sozinha, pena de até 2 anos. Calúnia na internet, 2 anos mais 1/3. E, portanto, deixou de ser GCRIM. Então, são informações importantes. Você tem que ver se a pena máxima é até 2 anos, GCRIM. Se a pena máxima, contando com causa de aumento, contando com concursos, passou de 2 anos, não é GCRIM. Compreendido? Entenderam como é que funciona até aqui? Legal. Ótimo. Então, olha só. Essa regra que nós acabamos de apontar para a definição do que é uma infração de menor potencial ofensivo ou o que não é, ela tem uma exceção. E essa exceção está na tela. Observe. Então, definição de procedimento, uma exceção que é a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006, que é no seu artigo 41, disse o seguinte: aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Ou seja,
a Lei Maria da Penha não se bica com a Lei 9.099. A partir dessa regra prevista no artigo 41 da Lei Maria da Penha, começou a se discutir nos tribunais a constitucionalidade deste artigo. Muitos entendiam que isso era inconstitucional, porque, afinal de contas, quebrava uma regra de individualização e que tratava tudo da mesma maneira, vedando uma regra constitucional, que era a regra dos juizados. Muito bem. Não é esse o entendimento dos tribunais superiores, o que ficou assentado ao longo dos anos. A Lei Maria da Penha tem mais de 10 anos, e neste transcurso de tempo, o que aconteceu? Se assentou o posicionamento de que essa regra do artigo 41 da Lei Maria da Penha não é inconstitucional. Assim sendo, pessoal, até mesmo uma contravenção. E nós temos um caso prático, que falamos em outra aula aqui, quando falamos sobre contravenções penais, né? Mas não custa repetir, até mesmo uma perturbação à tranquilidade, que está prevista na Lei das Contravenções Penais, e que nada mais é do que, sei lá, por querer, né? Assim, por assinte, né? De propósito, gerar a intranquilidade a qualquer pessoa, uma contravenção penal, e que tem pena ínfima de alguns meses. É infração de menor potencial ofensivo? Sim. Mas, se for oriundo da Lei Maria da Penha, não. Mesmo sendo uma contravenção penal, não segue a Lei 9.099, não segue a Lei dos Juizados. Ok? Por isso, muito importante esse aspecto de excluir da possibilidade de Lei 9.099 a Maria da Penha. Não é? Qualquer infração que esteja relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ok? Muito bem. De resto, nós temos ali a aplicabilidade da Lei 9.099/95. Normal, sem qualquer tipo de exceção. Muito bem. Algumas características dos juizados especiais criminais, que a própria lei traz. De olho na tela. Olha só. Princípios: oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Oralidade. Nós temos essa característica do GCRIM, e é uma característica inovadora. Se hoje, nas grandes comarcas, espalhadas pelo Brasil afora, todas as audiências são gravadas, né, por sistemas de vídeo, dando um dinamismo todo especial às audiências que nós não tínhamos há um tempo atrás, em que todas as audiências eram datilografadas no primeiro momento, digitadas no segundo momento, né, passando por sistemas de estenotipia, e aí tendo que fazer ali a tradução da estenotipia, gerando profissionais e tempo, gasto. Hoje em dia, tudo se tornou mais simples. Uma câmera de computador, que é um custo muito pequeno para o Estado, né? Elas são baratas, consegue captar com absoluta fidelidade os depoimentos que são dados, né? E tudo o que ocorre, enfim, numa audiência. Hoje, isso está popularizado, mas em 1995 não era assim, ok? Vale lembrar que em 1995, até mesmo a internet era incipiente no Brasil. Tínhamos aí pouca, né, internet discada, não é? Muito precária. Então, imagine só as captações. Mas a Lei 9.099 trouxe esse princípio da oralidade. E desde a Lei 9.099, as audiências já eram gravadas por um sistema, claro, de áudio, num primeiro momento, com fitas, aquelas fitas cassete, em que gravavam o áudio, né? O que a pessoa falava ali era gravado naquele áudio. Muito bem, isso existia lá atrás.
já na Lei 9.099, por conta do princípio da oralidade, né, da gente ter ali uma disposição menos papel e mais verdade, o que as pessoas discutiam ali. E não só a oralidade, esse aspecto mesmo informal, essas conversas que você tem no juizado especial criminal e que não vão para o papel, muitas vezes, e que, é claro, que pode até alguém que não está acostumado e talvez numa análise mais tradicionalista, olha para aquilo e fala assim, poxa, alguns princípios não estão sendo respeitados aqui, poxa, vamos colocar isso no papel, mas, na verdade, esse não é o espírito da Lei 9.099. É a conversa. Aceita isso, não aceita aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Essa informalidade, ela faz parte da Lei 9.099. Assim como a economia processual, a rapidez, as formas de intimação, não é? E outras tantas, marcações de audiência e tudo mais, por conta da celeridade. E veja a inovação da Lei 9.099, porque só muito tempo depois, com a reforma do Judiciário, é que se trouxe na Constituição Federal, no artigo 5º, a necessidade da celeridade processual, que a Lei 9.099 já trazia em 1995. Não é? Então, são inovações realmente ali que contribuíram demais e influenciaram certamente legislações posteriores, né, que trouxeram essas regras e acabaram assentando no judiciário brasileiro essas regras também. Então, esses princípios são fundamentais da Lei 9.099, ok? Com relação à competência, já vimos pela matéria, né, qual é a matéria que geraria ali a aplicação dos juizados. Agora, a competência territorial. A competência territorial. Qual é o território, qual é o local da infração, qual é o local do GCRIM? Expõe a Lei 9.099 o que está na nossa tela aqui. Observe, olha só. O lugar em que for praticado o ato infracional, ali a infração, o crime, a contravenção, o lugar em que foi praticado. Nesse aspecto, a Lei 9.099 foi muito ali vaga, né? Ela falou local em que for praticado. Então, nós precisamos nos socorrer das regras do Código Penal. O Código Penal, acerca do lugar do crime, adotou uma teoria chamada teoria da ubiquidade, que é uma teoria mista. Para efeitos penais, o local do crime é o lugar da atividade, lugar em que o sujeito praticou a ação ou omissão, mas também é o lugar do resultado. Também não é só atividade, nem só resultado, é o lugar da atividade, mas também é o lugar do resultado e ainda também é o lugar em que deveria ser produzido o resultado. Lugar da atividade, lugar do resultado e o lugar em que deveria ser produzido o resultado. Não é? Essa soma de lugares, não é, gera a chamada ubiquidade. Então, só para você ter um exemplo, que não é do GCRIM, mas só para você entender. Se uma pessoa atira na outra numa cidade, e a pessoa morre na outra cidade, a atividade foi aqui, e a morte, ou seja, o resultado foi na outra cidade. Para efeitos penais, qual é o lugar do crime? Essa cidade que se atirou e a outra cidade em que se morreu. Essa seria a ideia da ubiquidade. Então, o lugar do crime é a ubiquidade, é o lugar da ação, o lugar do resultado e o lugar em que deveria ser produzido o resultado. Dada essa ideia e trazendo aqui para o GCRIM, a competência territorial é onde foi praticado. E onde foi praticado? No lugar da ação ou omissão, no lugar do resultado ou no lugar em que deveria ser produzido o resultado. Quaisquer um desses lugares é competente para julgar um processo do GCRIM. Qualquer um desses lugares, competente para julgar um processo do GCRIM. Compreendido? Muito bem. Então, essa seria a competência dita territorial. Quais seriam a sequência do procedimento sumaríssimo, né? Que tem essas inovações acerca da parte preliminar, né? Qual seria a sequência dos atos? Como é que tudo começa no GCRIM? Só para a gente entender. Vamos seguir aqui. Olha só.
A sequência dos atos do procedimento dos juizados especiais criminais é a seguinte. Primeiramente, termo circunstanciado, que é o TC. Nós temos um termo circunstanciado, que é o TC. Então, essa é uma das grandes inovações. Quando se fala em termo circunstanciado TC, só juizado especial criminal. Eu costumo dizer para os alunos que o TC, o termo circunstanciado, é uma espécie de boletim de ocorrência, muito conhecido e divulgado, todos conhecem o boletim de ocorrência, mas é um boletim de ocorrência mais específico, um boletim de ocorrência com mais detalhes, né? Um boletim de ocorrência mais completo. Porque o boletim de ocorrência, de uma maneira geral, ele tem um histórico, ele traz as partes envolvidas e tem um histórico. Compareceu a pessoa narrando isso, tem um histórico. No termo circunstanciado, não tem apenas o histórico, tem o depoimento da pessoa que foi até lá, o depoimento da vítima, o depoimento de testemunhas e, eventualmente, até mesmo o depoimento do autor do fato. É importante lembrar que no GCRIM nós não temos um réu, ele é chamado de autor do fato, e o autor do fato também pode constar no TC, no termo circunstanciado. Em outras palavras, e de uma maneira bastante acadêmica, o TC é um boletim de ocorrência mais abrangente, maior, não é? Com mais detalhes. O importante é entender que não se abre inquérito, de uma maneira geral. Imagine que uma pessoa ela foi pega em flagrante praticando uma infração de menor potencial ofensivo. Bom, ela é conduzida à delegacia, mas como nós dissemos um pouco antes, não pode ser presa. Não pode ser presa, porque é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, o que vai ser feito? Vai ser lavrado não um auto de prisão, porque isso não é possível, mas sim lavrado um termo circunstanciado, um TC, em que as partes assinam e se comprometem a comparecer futuramente em juízo e tchau, é liberada. Não pode ficar presa, é feito um TC, ouve. Ah, mas ele não queria ser ouvido, não é obrigado a ser ouvido, não é? Mas, enfim, é feito esse TC e as partes, a vítima e o autor do fato se comprometem a comparecer em juízo quando chamadas. Né? Então, em regra, lá na delegacia, se elabora pura e simplesmente um TC. Fez o TC e acabou. Tudo bem? Só o TC. No primeiro momento é assim. Fica uma cópia na delegacia desse TC, desse termo circunstanciado, e o original é mandado para o fórum imediatamente. Fez o TC, já manda para o fórum. Okay? Qual é o próximo passo aqui? Então, olha só. Mandando para o fórum, vai o juizado especial criminal vai autuar aquele TC, vai colocar uma capa nele, vai dar um número para ele e vai marcar uma audiência preliminar. Vai marcar uma audiência preliminar e convocar as partes, por mais que elas já tenham se comprometido, né? Mas elas não sabiam datas, não tinha isso. Então, o juizado comunica as partes para comparecerem em audiência preliminar. Audiência preliminar. Esse seria o próximo passo. Então, o TC é feito na delegacia, depois ele é encaminhado para o fórum autua, numera e chama as partes para essa audiência preliminar. Ok? Na tela nós temos aqui o que ocorrerá nessa audiência preliminar. Observem, ó. Então nós teremos a audiência preliminar e vamos falar aqui das características, dos incidentes, da não intimação, do não comparecimento e inclusive da possibilidade de composição civil. Então estamos lá na audiência preliminar. Primeiramente, que as partes são convocadas para comparecer à audiência preliminar e, como eu mencionei, elas devem comparecer, porque se não comparecer, não tem nem motivo para essa audiência preliminar. Se comparecer só uma das partes, não vai adiantar muito. A vítima é convocada sim, e o autor do fato também.
com uma ressalva: o autor do fato deve comparecer com o advogado, sob pena de ser nomeado um advogado para ele. Né? Sob pena não, né? Na verdade, ele teria o direito de ter o advogado. Né? Então, mas ele tem essa cláusula, ele é avisado disso, ó, você tem que vir com o advogado. A vítima não precisa de advogado. Se quiser comparecer com o advogado, tudo bem. Mas o autor do fato precisa de advogado, sim. Se não tiver advogado, é nomeado um advogado para ele. Porque vai ser decidido ali um monte de situação de direito que precisa da interferência de um advogado. Né? Há muitos crimes que nós não temos uma vítima pessoa física. Por exemplo, algumas contravenções penais, nem crime, contravenção penal, não tem vítima física. Mesmo assim, pode ter o juizado, né? Ou outros crimes que não tenham vítimas físicas, crimes ambientais e outras coisas mais, pode ter ali o comparecimento sem vítima, mas o autor do fato sempre é convocado. Né? Se tiver vítima, em síntese, ela tem que comparecer. Se não tiver, aí, claro, vai só o autor do fato e o seu advogado. Primeira providência, nessa audiência preliminar, constatar que as partes compareceram, está tudo em ordem, estão representadas. E a primeira iniciativa, a primeira grande possibilidade, é de se fazer uma composição civil. Composição civil, ok? O que seria essa composição civil, inovação da Lei 9.099? O juiz questiona da vítima, isso se tiver vítima, né? Mas questiona da vítima, se ela teve prejuízo. Se ela teve prejuízo. Qualquer prejuízo, de qualquer ordem. Então, vamos dar um exemplo prático. Uma batida de trânsito, dano culposo aos bens da vítima, mas também lesão culposa, né? Causou lesão culposa. A lesão corporal culposa é GCRIM. Então, a vítima é convocada, porque ela foi vítima da lesão corporal culposa. Tudo bem? E aí o juiz pergunta para a vítima, teve prejuízo? É evidente que a vítima teve. Porque o prejuízo ele não diz respeito apenas aos danos ao seu corpo, mas também aos danos materiais que ela teve. Ela perdeu um carro, ou teve avarias no seu veículo, não é? Ela teve que comprar remédios, ela teve que faltar no emprego, ela teve que se deslocar sem o carro, enfim, tem uma série de fatores realmente danosos. Então o juiz questiona da vítima se ela teve prejuízo. A vítima não precisa comprovar. No GCRIM, não precisa comprovar. É informal, lembra? O princípio da informalidade. Ela não precisa comprovar, ela diz um número. Sim, seu juiz, eu tive prejuízo. Meu prejuízo foi X, foi Y. Evidente que ela não pode exagerar, porque o juiz também não nasceu ontem, né? O juiz consegue perceber os exageros, o promotor que está presente ali também, o advogado do autor do fato também. Então, se a vítima de alguma forma exagerar, ela vai ser chamada à realidade, vai passar ali uma vergonha, que seja, né? Então ela diz alguma coisa aproximada da realidade. E aí o juiz, então, se não fizer o juiz, pode ser o promotor, mas enfim, o autor do fato é instado a decidir se paga aquilo que a vítima está pedindo. Olha, a vítima disse que o prejuízo dela é X, é Y. Se você pagar isso... mas aí você discute, porque é um acordo, né? Não, eu pago um pouco menos, eu pago parcelado, é assim, é assado, tal. Pode discutir, mas, enfim. Se pagar isso, o que vai acontecer? O processo penal é extinto sem julgamento do mérito. O fato de aceitar essa chamada composição civil não significa que está aceitando a culpa, está fazendo apenas, então, somente um acordo. Não significa que está aceitando a culpa, está só fazendo um
acordo, julgamento sem julgamento do mérito. E a grande interesse aí. O fato de aceitar a composição civil não resolve apenas a esfera criminal. Também, sim, se resolve a esfera civil. Então, a composição civil, ela acaba, elimina, extingue, ao mesmo tempo, a esfera criminal, sem julgamento do mérito, e a esfera civil. Ou seja, toda a relação jurídica se acaba. Vale dizer, em outras palavras, que se a vítima sair daquela audiência achando que fez um mau acordo, poxa, eu não deveria ter pedido X e sim Y, esse valor é muito pequeno, né? Perdi dinheiro, eu não falei de danos morais, por exemplo, né? Então, ela está achando que perdeu dinheiro. Ela, se for ao cível, não conseguirá nada, porque já está extinta a relação jurídica. Acabou, morreu o assunto ali, ok? Então, isso é uma regra importante, né, na composição civil. Para o autor do fato, que é o pretenso réu aqui, às vezes ele não se julga culpado. Ele acha até, principalmente nesse exemplo que eu dei sobre infrações de trânsito, todo mundo se julga inocente, né, e todo mundo julga o outro culpado. Então, muitas vezes, ele se questiona, poxa, mas ele que deveria me indenizar, porque ele que freou demais, ou ele que acelerou demais, a culpa é dele. Só que é uma questão de inteligência, muitas vezes, essa resolução, porque você simplesmente elimina aquilo. Elimina a esfera criminal, sem resquícios nenhum, elimina a esfera civil, sem resquícios nenhum, né? Então, se trata ali de uma medida de bastante inteligência, muitas vezes. Só que nem sempre ela é viável, porque há estranhamentos. Às vezes a vítima exagera nos seus valores, às vezes o próprio autor do fato não tem condições de arcar com aquilo, ou se tem condições, não concorda, porque realmente, intimamente, ele imagina que ele seja inocente, que seria uma situação injusta aquela indenização. Diz o autor do fato, eu pago para qualquer instituição de caridade, mas para esse infeliz eu não pago. É assim mesmo, né? Um estranhamento pessoal que acaba existindo. Muito bem. Se não houver acordo, se não houver a composição civil, a vítima a vítima é avisada de que não terá sua reparação e que deve pleitear a reparação no cível. Aí sim, tendo que levar documentação. Porque lembra que eu falei que não precisava de prova nenhuma, era informal, o valor é X, é Y, mas no cível não. Então a vítima é orientada, dona vítima, ele não quis pagar nada aqui, mas você pode pegar esse prejuízo que você disse que tomou, contratar um advogado, aí sim, e entrar com uma ação na esfera civil, ok? Se for o caso, se a ação for privada, atenção, depende da ação. Se a ação for privada ou se a ação for pública condicionada à representação, o juiz pergunta para a vítima se quer prosseguir, porque o acordo civil não deu. O acordo civil não foi possível. A composição civil não foi possível. Então o juiz alerta, você tem que pleitear lá no cível. Agora, criminalmente, você quer continuar? Porque muitas vezes o objetivo da vítima não é punir o réu criminalmente, e sim tentar ali um acordo. E ela pode dizer, não, olha, criminalmente eu não quero punir ninguém, eu só quero a minha indenização no cível, né? Mas criminalmente não. Então ela não continua se a ação for privada, ou ela não representa se a ação for pública condicionada, e com isso o processo acabará. Acabará sem julgamento do mérito também, né? Agora, se a vítima quiser continuar, porque
trouxe para si ali, aquilo ali, né, uma forma pessoal. Ele não quis me pagar, mas ele vai pagar caro. Então, ela quis continuar. Ou até mesmo no caso da ação ser pública incondicionada, caso em que a vítima não apita nada, né? Ação pública incondicionada, a vítima não apita nada. Então, nessas duas expressões, se a vítima quiser continuar ou se a ação for pública incondicionada, a vítima é convidada a se retirar da sala e a audiência continua sem a presença da vítima, porque a presença da vítima ela foi importante para a composição civil, ela foi importante para ver se há prosseguimento ou não, né? Uma vez que ela já não interessa mais, ela deve sair da sala. Não será decidido mais nada com ela. Ok? Compreendido? Muito bem. Então, essa seria uma regra importante, né? Então, falamos de algumas características aí dessa audiência preliminar. Então, não deu certo a composição civil. Se deu certo, parou por ali. Vamos imaginar que não deu certo. Aí a vítima saiu da sala. Ficou o MP. O MP, o autor do fato, o seu advogado e o juiz. E aí o que vai acontecer? Será feita uma nova proposta de acordo. Sim, frustrada a composição civil, nós entramos com uma nova proposta de acordo. Essa nova proposta de acordo chama transação penal. Então, só depois de frustrada a composição civil é que entra a transação penal. Observe na tela, olha só. Transação penal. Primariedade, 5 anos sem outra transação e circunstâncias judiciais favoráveis. Isso seriam os motivos para a transação penal. Primariedade, 5 anos sem transação e circunstâncias judiciais favoráveis. Súmula vinculante, STF, hein? Súmula vinculante 35. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/95 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Ok? Então, olha só. Frustrada a composição civil, vem a transação. Em que consiste a transação penal? O autor do fato se compromete a cumprir imediatamente uma pena não privativa de liberdade. Então, o autor do fato não se compromete a ir preso, mas ele se compromete, sim, a dar cestas básicas para uma instituição, a pagar uma multa, a prestar serviços, enfim, ele se compromete a cumprir imediatamente uma pena não privativa de liberdade. E o que vai acontecer com o processo? Ele será extinto, sem julgamento do mérito. O fato do autor do fato, aceitar a transação penal não significa que ele está aceitando a culpa. Ele só está fazendo um acordo. Por isso, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Como nos alerta a súmula vinculante número 35, isso só ocorrerá, ou seja, a extinção da punibilidade só ocorrerá após o cumprimento das medidas da transação. Então, ele se comprometeu a dar as cestas básicas, depois que ele deu as cestas básicas, sim, prestar serviço, depois que ele prestou, sim. Porque se ele se comprometeu com alguma coisa e não cumpriu, o processo retoma o seu curso natural, o MP decide se entra ou não com a ação, ou se abre inquérito, outras coisas mais. Ok? Então, essa seria a transação penal, e como nós falamos no começo ali, é possível para os autores de fato primários, com circunstâncias judiciais favoráveis e que nos últimos 5 anos não tenham feito outra transação penal. Aliás, esse é a grande consequência da transação penal. Num período de 5 anos,
a pessoa não pode fazer outra transação penal. Não pode fazer outra transação penal. Pode até fazer uma composição civil, que seja, mas outra transação penal não poderá fazer. Não poderá fazer outra dita transação penal. Compreendido? Entenderam como é que funciona? Muito bem, então a transação penal é muito relevante. E mais fácil, às vezes, do que a composição civil, tá, pessoal? Porque, como a gente disse, aquele estranhamento pessoal, o mais inteligente seria fazer a composição civil, porque, afinal de contas, já mataria a esfera criminal e a esfera civil. Mas, muitas vezes, o autor do fato, que, entre aspas, é o réu, né, ele se recusa a pagar para a vítima, mas ele não se recusa a pagar para uma instituição, né? Enfim, a instituição ele pode pagar ali, ele acha que aquilo possa ser interessante, né? Mas não inibe a esfera civil. Aqui a vítima está livre para pedir uma indenização na esfera civil. Se ela conquistará ou não, é outra história totalmente diferente. Ok? Então gravem que tem a transação penal, além da composição civil, a transação penal. Agora imagine que a transação foi frustrada também. Não, eu sou inocente, eu não fiz nada, é injusto eu fazer a composição civil, é injusto eu fazer a transação penal, é tudo injusto, eu não quero prosseguir com nada, não quero pagar nada. Ótimo, então ele não quis a transação. Não quis a transação penal também. Então o que vai acontecer dali para frente? Bom, então vamos lá. Se a ação for pública, o Ministério Público vai tomar uma providência. Ou ele requer o arquivamento, ele pode requerer o arquivamento, sem dúvida nenhuma, né? Porque viu que não há... Aí sim ele analisa o mérito, né? Porque até agora ninguém analisou nada. A bem da verdade é essa. Ninguém analisou se tem crime, se não tem, se tem autoria, nada. Mas agora o MP tem que tomar uma providência e, portanto, ele analisa e percebe que não tem crime ou não tem autoria, não tem nada, então ele pode requerer o arquivamento. Outro tópico é que o MP pode achar que aquilo demanda uma investigação mais apurada e pode pedir para que aquele TC, que até ali é um TC, né? Volte à delegacia para a abertura de inquérito. Não teve inquérito na delegacia, inquérito policial, teve só um TC, mas nada impede que o MP peça o retorno daquele TC à delegacia para a formação de inquérito policial. E a terceira e última possibilidade é o oferecimento da denúncia. Então o MP pode oferecer a denúncia também. Pode oferecer a denúncia, ok? Ao oferecer a denúncia, o próximo passo, diz a lei, mas isso hoje em dia é muito discutível e até mesmo na prática pouco aplicado. Antes do juiz receber a denúncia ou a queixa, já pensando na ação privada também, o juiz deve dar a oportunidade para a defesa apresentar uma defesa preliminar, que, dado o princípio da oralidade, essa defesa preliminar deveria ser feita em audiência, deveria marcar uma audiência para que o juiz decida se recebe ou não a denúncia ou a queixa, e antes mesmo dessa audiência, em que o juiz decide se recebe ou não na audiência, mas antes da decisão de receber ou não a denúncia ou queixa, ele dá oportunidade para a defesa se manifestar oralmente, apresentando a defesa preliminar. Defesa preliminar que seria uma defesa integral, né, inclusive podendo entrar no mérito e outros detalhes, né. Depois dessa defesa preliminar é que então o juiz decidirá se recebe ou não recebe a denúncia ou queixa. Okay? Depois da defesa preliminar é que ele decide se recebe ou não recebe a denúncia ou queixa, né? Então, continuando aqui nos slides, observe. Ó, sem o acordo, não teve composição civil, não teve transação penal, destino depende da ação penal.
não é? Então, conforme nós falamos, oferecida a denúncia ou mantida a queixa, a audiência preliminar é a possibilidade de oferecimento ou não da suspensão condicional do processo. Então, o que vai acontecer? Uma vez que foi oferecida a denúncia ou queixa, a defesa vai se manifestar em defesa preliminar, o juiz decide se recebe. Se ele receber, a partir daí nós temos o processo. A partir daí dessa decisão de receber a denúncia ou queixa, nós temos efetivamente um processo e, tendo o processo, o juiz pode oferecer, e se ele não oferecer, o Ministério Público oferecer a suspensão condicional do processo. Previsto no artigo 89 da Lei 9.099 da Lei dos Juizados, né? Vale esclarecer, a suspensão condicional do processo, primeiro, só se tiver processo. Ou seja, só se já tiver o recebimento da denúncia ou queixa. Se não tiver o recebimento da denúncia ou queixa, não há processo. E, portanto, não há suspensão condicional do processo. Ok? Muito bem. Recebida a denúncia ou queixa, portanto, ao processo, há a possibilidade de suspensão condicional do processo. Em que consiste a suspensão condicional do processo? Observe aqui na nossa tela. Cabe a suspensão condicional do processo quando a pena mínima for de até 1 ano, sendo que a suspensão deve ser de 2 a 4 anos. É um período de suspensão. Não é uma condenação e seguem as demais condições do sursi, do artigo 77 do Código Penal. Então, vamos entender. Uma das idiosincrasias que acontece com o legislador brasileiro é a suspensão condicional do processo, de uma maneira global, ela não tem nada a ver com a Lei 9.099. Não tem nada a ver. Porque nós falamos que a infração de menor potencial ofensivo são aquelas que têm pena máxima de 2 anos. Pois bem, a suspensão condicional do processo se aplica para as infrações que tenham pena mínima, não pena máxima, pena mínima de até 1 ano, não é? Previstas na Lei 9.099 ou não. Então, a suspensão condicional do processo, ela cabe, por exemplo, no furto, ela cabe, porque o furto é pena de 1 a 4. Furto não é G-crime, mas cabe suspensão, porque a pena mínima é de até 1 ano. Cabe no estelionato, cuja pena é de 1 a 5 anos, não é G-crime, mas como a pena mínima é de 1 ano, então pode ser enquadrada no G-crime também, na suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é de até 1 ano. Ok? Então, nessas condições, pena mínima de até 1 ano, nós temos ali a possibilidade de suspensão do processo. O que seria essa suspensão? Por um período, conforme nós mencionamos, que varia de 2 a 4 anos, o réu, né, agora sim réu, porque já foi recebida a denúncia, ele se compromete a cumprir determinadas condições. Algumas condições, por exemplo, comparecimento mensal ou bimestral ao fórum para justificar atividades, ao pagamento de algumas situações, multas e outras coisas, né? Algumas condições por um período, que varia de 2 a 4 anos. Se ele cumprir tudo direitinho, ao final o processo é extinto sem julgamento do mérito. O fato de aceitar a suspensão condicional do processo não significa que ele está aceitando a culpa. Ele está simplesmente fazendo um acordo para extinguir o processo. O processo é extinto sem julgamento do mérito. Ok? Então, isso é importante de entender. E não é só para juizado especial, né? É também para juizado especial, mas não é só para juizado especial. Que demais condições que nós temos para a suspensão condicional do processo? Observe aqui na tela. Ó. A reparação de danos, salvo a impossibilidade de fazê-lo, a proibição de frequentar determinados lugares, dependendo da situação, a proibição de se ausentar da comarca, o comparecimento mensal em juízo e outras condições, chamadas condições judiciais, condições impostas pelo próprio
juiz. Ok? Então, são algumas condições aí para a suspensão condicional do processo. Lembre-se que eu falei no começo da nossa aula que a Lei 9.099 mudou o panorama jurídico brasileiro, que é difícil ter uma decisão, difícil ter uma sentença sobre determinadas situações, porque são muitos as formas de barreira de continuidade, né? Tem composição civil, tem transação penal, tem a possibilidade da vítima não querer prosseguir, a possibilidade do MP requerer o arquivamento, a possibilidade de suspensão condicional do processo e outras tantas e tantas situações a serem analisadas, né? Então, quer dizer, nós temos ali uma infinidade de fatores mesmo para a suspensão, né? Se não ocorrer a suspensão, observe aqui na tela, se não ocorrer a suspensão, nós temos a aplicabilidade do artigo 394, parágrafo 4º do CPP, dizendo que as disposições dos artigos 395 a 398 deste Código, do Código de Processo Penal, aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Então, a bem da verdade, a partir da não aceitação ou não possibilidade da suspensão condicional do processo, o procedimento vai ficar muito parecido com o ordinário, quase com as mesmas regras que o ordinário, a partir do momento que o artigo 394, no seu parágrafo 4º, diz que vai seguir ali as regras do ordinário, né? Vai seguir do 395 para frente, 395 a 398, ok? Então, o juizado ele se torna especial antes do recebimento e até a possibilidade de suspensão. Depois fica muito igual, né? Algumas observações sobre o procedimento, algumas observações finais sobre o procedimento. Ó. Na tela, não há citação por edital, então a citação é sempre pessoal. Se houver a necessidade de citação pessoal, vai para a vara comum, a vara criminal comum. O número de testemunhas é a doutrina que traz, porque a lei não menciona, né? Então a melhor doutrina diz que o número de testemunhas será de até 5 testemunhas em se tratando de crime e até 3 testemunhas em se tratando de contravenção. Mas, repito, isso não está na lei, isso é a doutrina que traz para nós, ok? Não cabe rese, não cabe rese, e, portanto, de uma decisão que rejeita a denúncia ou queixa, que normalmente caberia rese, não é rese que se entra aqui, e sim com a apelação, né, no prazo de 10 dias, porque não há rese no GCRIM. A propósito, o próximo item, a apelação está no artigo 82 da Lei 9.099, né, o prazo é de 10 dias, né? 10 dias com a interposição e com as razões, tudo junto, não é prazo para interpor mais o prazo de razões, não, é tudo junto. 10 dias para interpor já com as razões, está no artigo 82, e um outro recurso próprio do GCRIM está aqui embaixo, ó. Olhe na tela, embargos de declaração, está no artigo 83, prazo de 5 dias e interrompe o prazo para apelação. Interrompe. O novo CPC, o novo Código de Processo Civil, alterou o artigo 83, porque antigamente o artigo 83 falava que os embargos de declaração suspendiam o prazo para a apelação. Mudou. O novo CPC alterou para dizer que interrompe o prazo para apelação e não suspende. Portanto, uma medida também muito importante, ok? Para finalizar os juizados especiais, vamos lembrar de uma regra que também não é dos juizados especiais, quer dizer, não é próprio para as infrações de menor potencial ofensivo. É aquilo, o legislador colocou aí para aproveitar a lei, mas poderia ter colocado no Código Penal. É a regra do artigo 88 da Lei 9.099. Observe, a regra acerca da ação penal, né, no crime de lesão corporal leve e da lesão corporal culposa. Artigo 88 da Lei 9.099. O que quer dizer isso? Se você for para o Código Penal, artigo 129,
você encontra lá lesões corporais. Se você vasculhar o artigo 129 do Código Penal, e mesmo os artigos seguintes, e talvez as disposições finais lá, você verá que não se fala nada sobre ação penal. Na medida em que não se fala nada sobre ação penal, qual é a ação penal para lesões corporais? Em regra, pública incondicionada. Porque quando a lei não fala qual é a espécie de ação, é porque a ação é pública incondicionada. Tudo bem? Aí veio o artigo 88 da Lei 9.099 para dizer que, excepcionar, né? Para dizer que se a lesão, não é qualquer lesão, a lesão corporal culposa ou a lesão corporal dolosa leve, então culposa ou dolosa leve, teria ação pública condicionada à representação. A ação seria pública condicionada à representação nesses casos. Ok? Então, uma exceção. Então, em regra, a lesão corporal, pública incondicionada. Mas se ela for dolosa leve ou culposa, a ação seria pública condicionada à representação. Pois bem, é assim, de uma maneira geral, porém o STF decidiu e o STJ sumulou, STF decidiu, STJ sumulou, para dizer que, para dizer o quê? Para dizer que, se a lesão corporal ela for oriunda da Lei Maria da Penha, se for violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não seguirá a Lei 9.099. Lembra que nós falamos que os juizados não se bicam com a Lei Maria da Penha e vice-versa? Então, se a lesão corporal, pessoal, gravem isso, não importa a extensão da lesão. Lesão corporal na Lei Maria da Penha é tudo de ação pública incondicionada. Ignora-se o artigo 88 da Lei 9.099. Tudo bem? Entendido? Legal. Bom, nessa nossa aula de teoria e prática da advocacia criminal, nós temos aqui falamos do juizado especial, da Lei 9.099, dando esses aspectos mais curiosos e importantes da lei, mas nós queremos acrescentar um assunto que está muito vinculado ao GCRIM e é muito relevante para a advocacia criminal, que são os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra, porque, conforme nós falamos um pouco antes na nossa aula, os crimes contra a honra, todos eles, de uma maneira global, seguem os juizados especiais. Têm que ser propostos no GCRIM. E são de ação privada. E, portanto, há ali uma movimentação importante para o advogado. O advogado precisa saber transitar pelos crimes contra a honra. Ok? Por isso nós vamos explicar agora algumas diferenças entre calúnia, difamação e injúria, algumas distinções, algumas regras sobre os crimes contra a honra e, posteriormente, na parte prática, vamos falar de uma peça relevante, uma peça importante e que tem tudo a ver com a crimes contra a honra e com o GCRIM também. Ok? Então vamos lá, na tela, ó, crimes contra a honra, segunda parte da nossa aula aqui, da teoria ainda, né? Crimes contra a honra. Os crimes contra a honra são 3. Calúnia, do artigo 138, difamação, do artigo 139, e a injúria, do artigo 140, todos do Código Penal. Em regra, são crimes de menor potencial ofensivo GCRIM. São crimes do GCRIM. Calúnia sozinha é GCRIM, difamação sozinha é GCRIM e a injúria sozinha é GCRIM. Pode ser que cumulando deixe de ser GCRIM, mas de uma maneira geral é GCRIM sim. Qual a diferença? Precisamos saber a diferença
na vida prática. E eu digo a relevância da vida prática exatamente pelas redes sociais, pela internet, né? Hoje em dia tem muita gente falando mal de outras pessoas. Um fala mal, xinga daqui, xinga dali, e são crimes contra a honra que são perpetrados ali na presença de tantas outras, né? São providências que podem ser tomadas ali, né, pelo advogado criminalista, ok? Então vamos acompanhar bem isso daqui. Calúnia. O que é calúnia? O que é caluniar? De olho aqui no slide, ó. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Atenção, caluniar é imputar a prática de um fato, uma conduta. Então vejam só. Caluniar não é rotular, não é xingar alguém, não é dizer que alguém é ladrão, que é vagabundo, que é isso, que é aquilo, não. Caluniar é imputar uma conduta, uma atitude criminosa, que o agente sabe que não é verdade. Dizer que o agente praticou um crime que ele não praticou. Imagine, veja, sem ser muito ofensivo, muito agressivo, vamos dizer assim, mas eu posso dizer que fulano, qualquer, no último domingo, foi a um mercado, pegou coisas e saiu sem pagar. O fato de uma pessoa pegar coisas no mercado e sair sem pagar é uma atitude criminosa. Eu não estou chamando o sujeito de ladrão, não estou dizendo que ele praticou um furto, mas eu estou dizendo que ele praticou uma atitude criminosa. E eu sei que essa é mentira, que ele não praticou essa atitude. Então, na medida em que eu estou imputando uma conduta criminosa que o sujeito não praticou, eu estou caluniando o sujeito. Tudo bem? Isso é uma regra importante, hein? Isso seria, sim, uma calúnia. Isso seria uma calúnia, hein? Muito bem. A pena da calúnia é essa, que está na sua tela. Pena de 6 meses a 2 anos e multa. Portanto, o GCRIM, conforme nós falamos. E receberá a mesma pena quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Então, não é só aquele que disse. Aquele que sabe que é mentira e que divulga também é caluniador. Também pratica uma calúnia. Ok? Muito bem. É punível essa observação, olha só, de olho na tela. É punível a calúnia contra os mortos. Mesmo dizer que um morto praticou, deixou de praticar, é punível também. Punível também. Bem, a calúnia contra os mortos também é punível. O que seria uma exceção da verdade? O que é uma exceção da verdade, né? Toda vez que aparece a palavra exceção no processo penal, chama a defesa. Exceção da verdade é uma defesa alegando a veracidade dos fatos mencionados. Então, veja. Na calúnia, o agente não está imputando uma conduta criminosa a alguém? Falsamente. Ele vem para o juiz e fala, eu falei isso mesmo. Eu disse que ele teve essa atitude criminosa, porém... É verdade isso, é verdade, não é uma atitude, é verdade, uma atitude que aconteceu mesmo. É uma forma de se defender, ok? A exceção da verdade é possível sim na calúnia, mas tem algumas regras. Observe aqui na nossa tela, olha só. Admite-se a prova da verdade, salvo, então, os casos que não se admite, tá? Se, constituindo o fato imputado o crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, se ele não foi condenado, eu não posso dizer que ele praticou crime. Se o fato imputado é contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, aí eu não posso dizer que ele praticou crime. E se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, se o sujeito, mesmo sendo ação pública, ele foi absolvido, eu não posso imputar a ele um fato criminoso. Então, são exceções à exceção da verdade. A exceção da verdade cabe na calúnia, mas nesses casos que eu mencionei aqui agora, não cabe a exceção da verdade. Ok? Para a calúnia. Calúnia é o que mais cabe à exceção da verdade. Então, eu disse para vocês, caluniar, imputar a prática de uma conduta criminosa que o sujeito não cometeu. Vamos para a difamação.
não é? Do artigo 139. Olha lá, na tela. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Atenção, difamar é imputar a prática de um fato. Então, difamar também não é rotular. Difamar também não é xingar, dizer que a pessoa é isso ou aquilo. Difamar é imputar uma conduta, uma atitude, mas não é uma atitude criminosa. É imputar uma conduta que não seja criminosa, mas sim que seja ofensiva à reputação, à dignidade, ao decoro. Na difamação, o difamado fica mal visto, mal falado, de má fama, difamação, de má fama, ele fica com uma má fama. Por quê? Porque imputaram a ele uma conduta desonrosa, que envergonha. Dá para entender? Então, não é dizer que a pessoa furtou, mas é dizer que ela teve uma atitude desonrosa. Imagine o seguinte, se eu disser que alguém foi a uma festa e lá deu vexame, deu baixaria, fez isso e fez aquilo, teve atitudes, né? Atitude, tomou todas e ficou lá, né? Numa situação deplorável. Então, tudo isso não é criminoso. Porém, a pessoa vai ficar mal vista, né? Vão falar assim, nossa, a pessoa fez isso mesmo, nossa, essa pessoa, eu vou fazer uma festa, não vou convidar ele, não, tal. Então ele vai ficar queimado, vai ficar mal visto. Então essa é uma atitude difamatória, né? O curioso é que a lei não fala em imputar falsamente, fala em imputar. Dessa maneira, ainda que seja verdade, ainda que a pessoa deu vexame lá na festa, ainda que tenha tomado todas, ainda que tenha feito acontecido, eu não tenho direito de denegrir essa imagem da pessoa perante terceiros. E isso seria uma difamação. Então, difamar também é imputar um fato, mas não é um fato criminoso como na calúnia, e sim um fato ofensivo à reputação, à dignidade ou ao decoro. A pena da difamação é essa que está na sua tela, ó. Observe, de 3 meses a 1 ano e, portanto, G-CRIM, e multa, né? E, portanto, G-CRIM também para a difamação. Ok? E a exceção da verdade, ela cabe na difamação só em uma situação. Só em uma situação. Então, a exceção da verdade ela cabe muito para a calúnia, mas para a difamação ela só cabe em uma situação apenas. Observe na tela, olha só, a exceção da verdade. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Se é funcionário público e a ofensa é sobre o exercício das suas funções. Tudo bem? Ok? Então, só nesse caso que cabe a exceção da verdade. Muito bem. O próximo crime que nós precisamos analisar é o último dos crimes contra a honra, que é a injúria. Diferentemente da calúnia e da difamação, que eram fatos objetivos, condutas, a injúria não é a respeito de fato, e sim a injúria é algo subjetivo. Ofende a honra subjetiva. Observe, olha só. Injúria, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Atenção, injuriar não é imputar a prática de um fato, e sim rotular, xingar, humilhar, não é? Fazer com que a pessoa fique diminuída, magoada, gera ressentimento. Então são palavras, são atitudes, porque não existe só injúria com palavras, verbal, tem uma injúria chamada injúria real. Na injúria real, a pessoa ela ataca ovo, pode cuspir, né? Então não são com palavras, sim com atitudes, com gestos que possam humilhar. O importante é entender que injúria é subjetiva, ela não diz respeito a um fato
concreto. Ok? Muito bem, a pena para a injúria, o que seria a pena? A pena é a menor que nós temos, de 1 a 6 meses apenas, detenção de 1 a 6 meses. Mas tem variações importantes, né? Vejam só, primeiramente, na injúria, cabe perdão judicial. É um caso de perdão judicial previsto expressamente pela lei. Observem, olha só, na tela. É cabível o perdão judicial, né? Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, quer dizer, ele provocou para ser injuriado. Ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Ou seja, a pessoa foi xingada e xingou na mesma hora, na mesma moeda, né? Ou então provocou para ser xingada. Então, isso são possibilidades de perdão judicial, né? Agora, a injúria pode ser real. Lembra que eu falei que a injúria pode ser real? Observe aqui na tela, olha só. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que é a chamada injúria real, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se consideram aviltantes, a pena é maior, é de 3 meses a 1 ano. Já aumentou a pena, hein? Além da pena correspondente à violência. Então, na injúria real, dada a condição aviltante que passa a pessoa, cuspiu, né, esse tipo de coisa, então a pena acaba sendo maior, até 1 ano, pena de até 6 meses até 1 ano. E a pena ainda pode ser maior ainda no caso da injúria racial e injúria racista, não é? Que é a maior das penas aqui dos crimes contra a honra. Olha na tela. Vejam só, se a injúria consiste na utilização de elementos referente à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, que seria injúria racial ou racista, a pena é de 1 a 3 anos de multa. E deixou de ser G-crime. Deixou de ser G-crime porque a pena máxima aqui é de até 3 anos. Até 3 anos. Quando a pena é até 3 anos, claro que deixa de ser G-crime, né? Deixou de ser G-crime totalmente. Algumas disposições que são comuns à calúnia, difamação e injúria. Existe uma causa de aumento de pena em 1/3, por exemplo, em alguns casos, né? Então, observem aqui, olha só. Disposições comuns aos crimes de calúnia, difamação e injúria. As penas aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Primeiro, contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Segundo, contra funcionário público em razão de suas funções. Terceiro, esse é o mais importante, hein? Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. E quarto, contra a pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, exceto no caso da injúria, pois ali a pena já é diferenciada nesses casos que nós mencionamos, né? Nesse caso, a pena da injúria é de até 1 ano, em vez de ser até 6 meses. Né? Aliás, a injúria racial, racista, é até 3 anos, então a pena já é diferenciada para isso. Dessas causas de aumento todas, nós chamamos atenção sobre aquela que é praticada na presença de várias pessoas ou por uma forma que facilite a divulgação, porque é a tônica dos dias atuais. As pessoas se ofendem, contam mentiras, contam histórias inverídicas, divulgam fatos denegrindo a imagem de pessoas, todas pela internet. Não só pela internet, mas como qualquer outro meio de comunicação, televisão, rádio, revista, jornal, o que seja, né? E, além disso, nós temos palestras, nós temos reuniões públicas, né, em que as pessoas ofendem os outros, ou seja, na presença de terceiros. Neste caso, nós temos um aumento de pena significativo de 1/3 e que, dependendo do crime, pode ser o fiel da balança para deixar aquela infração de ser de menor potencial ofensivo para se tornar uma infração comum, né?
Portanto, relevante ao extremo essa causa de aumento que você deve tomar cuidado. Uma dica que eu posso dar aos senhores sobre a advocacia criminal é que muitas vezes, quando uma pessoa ofende a outra na internet, ela corre e apaga o post, colocou lá a ofensa, né? Vê que está de cabeça quente, fala besteira. Aí depois, orientada ou não, ela tira aquilo lá. Para efeito de provas, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, é evidente que se você tiver pelo menos um impresso ali daquele post, daquilo que foi colocado, já há um print screen ali da tela, de alguma forma já vai ajudar a investigação, a delinear ali alguma coisa, mas não é exatamente uma prova, é um indício, né? Porque aquele print, aquela impressão, ela é um caminho para se chegar à prova, mas pode ser uma montagem, pode ser vários fatores ali. O ideal, em termos de prova, é que, a partir do momento que alguém foi ofendido na internet, esse alguém deve comparecer a um cartório de notas e fazer uma transcrição pública, uma transcrição do conteúdo da internet. O cartorário ele abrirá a tela do computador, abrirá a página em que nós temos aquilo ali e transcreverá, ele sim tirará cópia e transcreverá e dará fé pública daquilo que ele encontrou. A partir desse instante, se o autor daquela proeza apagar, sumir, etc., você já tem a prova definida na sua mão, ok? Então é muito importante esse comparecimento, tem um custo, claro, tudo isso, mas dado o custo-benefício que nós temos nessa situação, me parece relevante que seja feito isso num cartório, se somando à prova, aí sim uma prova segura de que aquele fato ocorreu com aumento de pena, conforme nós acabamos de explicar para os senhores, ok? Outras questões relacionadas a esses crimes contra a honra, né? Observe na tela, olha só, uma observação. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Através da investigação se concluiu que aquele crime foi encomendado, a pessoa postou aquilo, falou aquilo, né? Mencionou, porque ela recebeu dinheiro para aquilo, ou pelo menos a promessa de que receberia alguma coisa para falar aquilo. Então aí a pena é dobrada. Então as penas se tornam muito mais rigorosas, hein? Pena dobrada, uma pena muito maior, muito mais importante. Ok? Seguindo também, olha só, exclusão de crime. Exclusão de crime. Não constitui nem a injúria nem a difamação punível. Então há casos que nem a injúria nem a difamação são punidas. Elas não são punidas em alguns casos. Que casos seriam esses? Então observe aqui, ó. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. E o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de seu dever de ofício. Então, há 3 casos em que a injúria e a difamação não são punidas. O primeiro delas é ofensa em juízo, uma discussão judicial, às vezes as partes exageram nos argumentos, e isso não constitui nem injúria nem difamação. A crítica de uma maneira geral, crítica à obra de arte, literária, não é? Uma obra artística, até mesmo uma peça de teatro, uma palestra, qualquer tipo de expressão, desde que não tenha o intuito realmente de injuriar ou difamar, né? Também não é punido. E também o parecer desfavorável do funcionário público. Às vezes o funcionário público, num parecer, ele exagera, ele dá uma opinião forte, usa até palavras
muito rígidas, mas nem por isso nós temos ali nenhum tipo de infração. Ok? Muito bem. Então, isso é um ponto relevante. Outro ponto, não é o seguinte, observe na tela. Quem der publicidade à ofensa irrogada em juízo ou ao parecer favorável, desfavorável do funcionário público responde pela injúria. É claro. Né? Ofensa irrogada em juízo não é crime. Né? O parecer desfavorável do funcionário público também não é, mas aquele que fica divulgando, aí responde, né? Ah, tá lá, tal pessoa ofendeu o outro no processo, aí gerou uma publicidade desnecessária e aí sim esse pode ser punido, ok? Uma informação importante sobre alguns crimes contra a honra, a possibilidade de retratação. Olha só, na tela do seu computador. Extingue-se a punibilidade, artigo 107, inciso 6º do Código Penal, se o querelado, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia e da difamação. Então, na calúnia e na difamação, na injúria não, mas na calúnia e na difamação, cabe a retratação, cabe o desdizer, cabe dizer que foi mal, desculpa aí, não foi o que eu quis dizer. Então, essa retratação é uma causa de extinção da punibilidade, tanto na calúnia quanto na difamação, enquanto não sair a sentença. Ok? Outra questão relevante para os crimes contra a honra é o pedido de explicações. Sim, previsto no Código Penal, pedido de explicações. O que seria o pedido de explicações? Seria uma medida preparatória para a ação. Antes de entrar com a queixa, às vezes o autor ali, né, o réu, ele deixou no ar, ele não é tão explícito no que diz respeito às suas ofensas. E por isso nós precisamos de uma verdadeira notificação judicial, uma notificação preparatória para que ele explique o que ele quis dizer. Esse pedido de explicações é relevante para preparar a queixa-crime. Olha só, na tela. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação e injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Então, a partir do momento que alguém me xingou, eu posso dizer, o que você quis dizer? O que você quis falar? Foi isso mesmo que eu entendi? Você me ofendeu? O que está acontecendo? E aí a pessoa tem 3 alternativas. Ou ela não fala nada, ou ela diz que não quis ofender, ou então ela diz que queria ofender mesmo. Né? Assim sendo, qualquer uma das respostas possa interessar o ofendido, pode resolver e esclarecer ali. O pedido de explicações é muito relevante para esses crimes contra a honra. Ok? Legal. E para finalizar os crimes contra a honra, nessa breve análise que nós estamos emitindo, a ação penal. A ação penal está no artigo 145 do Código Penal. Olha só, vejam na tela. Nos crimes contra a honra, em regra, a ação penal é privada. Em regra, a ação penal é privada. Em alguns casos, não. Há exceções, há casos que a ação pode ser pública condicionada ou incondicionada, dependendo do fator. Olha só, vamos continuar. Será, no entanto, pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, no caso do crime ser contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. E será pública condicionada à representação do ofendido se o crime for contra funcionário público no exercício da função ou no caso da injúria racista, que também é pública condicionada. E será pública incondicionada se na injúria real da violência resulta lesão corporal. Então, esse é um case muito interessante de ação, porque vimos que, em regra, a ação é privada, mas pode ser pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, presidente da República, chefe de governo estrangeiro, condicionada à representação da vítima, por exemplo, na injúria racista ou funcionário público, ali, e também pode ser pública incondicionada, no caso da violência real, né? Na injúria real, que tiver violência e dá lesão, gerar lesão corporal. Então, aí a ação é pública
incondicionada, né? São várias espécies de ação e temos que tomar cuidado com relação a isso, ok? Muito bem, com isso nós encerramos essa parte da teoria da advocacia criminal e já retornamos em alguns segundos com a prática. Vamos ensinar uma peça importante. É um segundinho, a gente já volta.
Muito bem, voltamos aqui com a parte prática. Está na sua tela aqui, vamos olhar a prática da advocacia agora. Nós vamos ensinar uma peça importante, que é a queixa-crime. Sim, porque nós estávamos falando na primeira parte da nossa aula acerca falamos do GCRIM, né, com as características lá do GCRIM, e falamos também dos crimes contra a honra. E nessa toada, né, vamos mencionar agora a ideia da queixa-crime. Como é que se constrói uma queixa-crime? Né? Bom, vale ressaltar, sempre é útil ressaltar para vocês, que toda a peça é dividida em 5 partes, né? Que é o endereçamento, que é o preâmbulo, que é a narrativa dos fatos, que é o direito, que é o pedido. Na queixa-crime, nós temos que ter atenção dobrada em qualquer uma dessas partes, porque não se esqueçam que a queixa-crime é uma petição inicial, e como qualquer petição inicial de qualquer ramo do direito, nós temos as formalidades, né? É uma peça formal, é uma peça que precisa ser bem feita, sob pena de padecer de inépcia, né? Pode ter ali uma inépcia da inicial, evidente, né? No que diz respeito à queixa, os requisitos de uma denúncia na ação pública ou de uma queixa na ação privada estão previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. O artigo 41 do CPP trata dos requisitos de uma denúncia ou de uma queixa. É evidente que a denúncia ou queixa precisa fazer um enquadramento legal, né? Pedir a condenação, ok? O rol de testemunha, sim, porque é uma petição inicial e se arrola testemunha, mas o ponto principal de uma denúncia ou queixa, guardem isso, é a descrição pormenorizada dos fatos. Porque o réu, ele se defende no processo penal não do artigo do crime, e sim dos fatos alegados na inicial. Os fatos pormenorizados. Então, a denúncia, a queixa, precisa descrever bem que tal fato ocorreu tal dia, tal hora, em tal lugar, que o agente fez isso ou fez aquilo e tomou essa atitude ou aquela outra, não é? Exatamente para que o réu possa se defender. Ele vai lá e diz, não, eu não estava naquele dia, não fui eu, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu fiz. Então ele tem a condição real do contraditório, da possibilidade de se defender. Às vezes uma denúncia ou uma queixa são vagas, imprecisas, né? Não são suficientemente claras, e toda vez que uma denúncia ou uma queixa padecer de falta de clareza, né, ela tem chances reais de ser nula, por ferir exatamente o contraditório. Prejudica a defesa não consegue se defender adequadamente. Esse é um ponto fundamental, né? Outro que nós precisamos salientar para vocês é que a denúncia e a queixa são rigorosamente iguais, os requisitos estão no artigo 41 do CPP. Entretanto, a queixa ela deve vir acompanhada de uma procuração com poderes especiais. A queixa só será validada, só será recebida, é uma condição de procedibilidade. A queixa só será recebida se ela vier acompanhada de uma procuração com poderes especiais. Na denúncia, não precisa de procuração, porque quem dá ali a procuração é a lei, né? Mas na queixa-crime, não. A vítima precisa passar para o advogado uma procuração com poderes especiais. O que seriam esses poderes especiais previstos em lei? Na verdade, é necessário que lá na procuração se defina os fatos também, se diga o porquê das coisas. Então, alguém está outorgando uma procuração a outro alguém, que é o advogado, para entrar com a queixa
por conta de tal fato, e narra o fato, que fulano praticou em tal dia, em tal hora, em tal lugar, ele fez assim, ele fez assado, ou seja, encurtando o universo, não dando liberdade ao advogado de fazer qualquer coisa, não. O que a vítima quer é que ele processe por aquele fato, aquela conduta, daquele dia, daquela hora, daquele local e aquela pessoa que fez. Por isso, tudo isso deve constar na procuração. Isso sim seria uma procuração com poderes especiais, limitando, portanto, o advogado, não é? Porque o advogado não teria a condição de entrar com qualquer coisa, e sim entrar com aquela situação específica que a vítima requereu. Ok? Sempre cuidado, tome muita cautela, a queixa deve vir acompanhada com essa procuração com poderes especiais. Ok? Dito isso, essa breve introdução, vamos formular aqui uma queixa-crime, começando pelo endereçamento. Né? Então, como é que fica o endereçamento ali? Olha, já colocamos tudo de uma vez. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. Da vara, um espaço para vara, né? Porque efetivamente não, vamos distribuir ainda, criminal, da comarca da onde ocorreram os fatos, né? Em regra, a competência no processo penal se dá da consumação, mas no GCRIM nós vimos que é onde o fato foi praticado. Se for, observe aqui na tela, se for infração de menor potencial ofensivo, a peça será endereçada ao juiz do juizado especial criminal, né? Então aí ficaria, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara do juizado especial criminal da comarca de 3 pontinhos. É possível crime federal na queixa-crime? Não são muito comuns crimes federais serem de ação privada. Mas devo salientar para os senhores que nós temos ação privada subsidiária da pública, hein? O que seria a ação penal privada subsidiária da pública, artigo 29 do CPP? Aquele caso em que a ação era pública, portanto, qualquer crime de ação pública que tenha vítima com personalidade, né, pode se tornar privada. Aí o MP ele perde o prazo para entrar com a denúncia e a vítima entra com a queixa. Se a vítima aproveitou essa brecha dada pelo MP, que perdeu o prazo para entrar com a denúncia, a vítima entra com a queixa e torna aquela ação que era pública uma ação privada. É possível até no júri, né? Num homicídio, tem uma vítima que tem personalidade, ela faleceu, era um ser humano, faleceu, mas deixou o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. A ação é pública e incondicionada, o MP perdeu o prazo para entrar com a denúncia, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, entra com a queixa subsidiária, transforma aquela ação que era pública numa ação privada, e eu estou ressaltando tudo isso por conta da esfera federal. É possível queixa na esfera federal? Então é possível, porque pode ter, inclusive, a queixa subsidiária, né? Aí você vai ter que adaptar. Voltando aqui na tela do endereçamento, observem a tela para ver que nós não colocamos autos número 3 pontinhos, ou processo número 3 pontinhos, ou inquérito número 3 pontinhos, nada, porque é uma inicial, e na inicial você não deve fazer referência, ela será recebida, será autuada ainda, ok? Próximo item é o preâmbulo, e no preâmbulo o que vai acontecer? O preâmbulo é aquela parte que você vai definir quem é réu, quem é vítima, né? E vai dizer o que vai entrar, por que está entrando. Né? Enfim, você vai ter, como é uma petição inicial, que descrever as partes, qualificar as partes, dar o endereço das partes. Observe aqui um preâmbulo, colocamos ele de uma vez aqui para você, olha só. O nome do seu cliente, e aí você vai dar as condições dele, né? Dizer qual é a sua nacionalidade, qual é o seu estado civil, qual é a sua profissão, o número do seu RG, o número do seu CPF, o endereço em que ele se localiza. Tudo bem? É um exemplo. Por seu ou por sua advogada, procuração com poderes especiais anexos, não se esqueça, não é,
de juntar a procuração com poderes especiais, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, oferecer a presente queixa, oferecer, apresentar, não é? Ingressar, propor, seriam coisas para inicial, né? Queixa-crime, em face de, e aí você vai descrever o ofensor, você vai descrever o querelado, né? Dar o nome do querelado e também fazer uma qualificação, dando a sua nacionalidade, seu estado civil, sua profissão, o número do seu RG, o número do seu CPF, onde ela mora, né? Com fulcro nos artigos 30 e 41. O 30 é o que fala da ação privada, o 41 as características da queixa do CPP, pelos motivos de fato de direito a seguir expostos. É um belo preâmbulo. O que os alunos me questionam é: pô, professor, mas eu preciso dar toda essa qualificação? Não, nem sempre você tem toda a qualificação, né? Mas tudo que você tiver em termos de qualificação, coloque na sua peça. É importante. Quanto mais individualizadas as pessoas envolvidas no processo, melhor. Né? Em termos de fundamentação da peça, eu usei aqui o 30 e o 41. Me parece que o 41 sempre tem que estar presente, porque os requisitos da queixa-crime estão no 41. O 30, se a ação penal é privada, o 29, se for uma subsidiária da pública, mas não inibe você de usar a Constituição Federal, não inibe de usar o próprio Código Penal. Nós nos limitamos ao 30 e o 41, que já é o suficiente para fundamentar uma queixa. Não é o artigo do crime que fundamenta a queixa. Hein? A queixa tem que ser fundamentada nos artigos da ação penal, não é? Mais precisamente, mas não do crime. Não é a injúria, não é a difamação que motiva uma queixa-crime, e sim os aspectos adjetivos, ou a parte processual. Ok? O preâmbulo, enfim, descreva as partes, ingresse com a queixa, bem tranquilo. A partir daqui, você vai narrar os fatos. Nós colocamos aqui uns riscos. Olha só, o que você vai narrar nos fatos? Você vai narrar os fatos contando o histórico, o que aconteceu. Só que na queixa, pessoal, conforme nós já direcionamos vocês um pouco antes, a queixa precisa descrever pormenorizadamente os fatos, hein? Diga com todas as letras tudo o que aconteceu. Aconteceu isso em tal dia, em tal hora, em tal lugar. O sujeito fez assim, fez assado, agiu dessa maneira, tomou essa atitude. Né? Tudo que puder descrever, descreva, porque isso é relevante ao extremo, ok? A narrativa dos fatos, que em outras peças, muitas vezes é até negligenciada, fala assim, não precisa, aqui precisa sim. Tome cuidado, tome cautela com isso. Isso é relevante, né? Descrever os fatos. Depois que você descreveu o histórico, sem argumentar, porque na descrição dos fatos você não argumenta, você não diz o porquê das coisas, aí vem o direito. Aí vem o direito. E o que você vai fazer no direito? Também colocamos apenas uns riscos, olha só na tela. O que você vai descrever do direito aqui? O que você vai descrever, pessoal, são as teses. Né? Na verdade, a adaptação dos fatos ao mundo jurídico, a consequência daqueles fatos no mundo jurídico. Então, você precisa, ainda que de forma objetiva, ainda que rapidamente, você precisa dizer, olha, quando o querelado ele fez isso ou fez aquilo, essa atitude configurou tal crime, configurou uma calúnia, configurou uma injúria. Né? Por quê? Porque caluniar é isso ou é aquilo. Explica por que está caracterizada uma calúnia, né? Por que está caracterizada a difamação. Quer dizer, você precisa adaptar essa atitude, o que ele fez, o que ele falou, caracteriza esse crime, porque o crime se caracteriza por isso ou por aquilo. Quer dizer, fazendo essa adaptação dos fatos no mundo jurídico. Né? Se tiver causa de aumento, você explica que tem. Se tiver concurso de pessoas, você explica que tem. Se tiver concurso de crime, você explica que tem. Né? Os assuntos de direito todos têm que ser falados, tem que ter bem explícito.
explicados aqui, né, com todos os detalhes. Isso é fundamental na hora de você formular a sua peça. No que diz respeito ao pedido, tem alguns itens que não pode faltar. Toda a ação que você ingressa em qualquer esfera, você ao final pede que a ação seja julgada procedente, né? Procedente para condenar, né? Que é uma ação que visa a condenação, não é uma declaratória, é condenatória. Você quer a condenação, condenar nos termos do artigo do crime, ok? Você deve também pedir a fixação do valor mínimo de indenização, com base no artigo 387, que é o artigo da condenação, inciso 4º, valor mínimo de indenização. E também não pode esquecer de arrolar testemunhas. Há outros fatores que também podem agregar, né? Vamos ver aqui um modelo de pedido. Como é que ficaria o pedido? Então, olha só. Pelo exposto, requer, após a manifestação do Ministério Público, quer dizer, nós estamos chamando o MP ao processo, né, seja recebida e autuada esta queixa e citado o querelado para que compareça perante esse juízo e responda nos termos da presente ação, sob pena de revelia, para que ao final seja condenado nos termos do artigo tal do Código Penal. Então perceba que foi bem complexo, nós fizemos bem completo esse pedido, pedindo que o MP se manifeste, que seja autuado, seja recebido, determinando a citação para comparecer em juízo, sob pena de revelia e tudo mais, e ao final a condenação. Uma sequência cronológica aqui, ok? Continuando na tela, observe. Outro sim requer a intimação das testemunhas do rol abaixo para depor em juízo, em dia e hora a serem designados sob as penas da lei, bem como fixado o valor mínimo de indenização do artigo 387. Então você requer que sejam ouvidas as testemunhas, intimadas inclusive as testemunhas, e também pede o valor mínimo de indenização do 387. Não precisa mencionar qual seria o valor mínimo, pede só o valor mínimo, que já está muito bom e suficiente. Não precisa dar parâmetro para o juiz, né? Para finalizar essa última tela, olha só, termos em que pede deferimento, coloca o local, coloca a data, assina. E abaixo coloca o rol de testemunhas, né? Com nome, endereço e o documento também. Dependendo do caso, pode arrolar 5 testemunhas, mas 1 ou 2 já é suficiente, 3 já é bastante importante. Se não der para arrolar abaixo, pode arrolar anexo também, né? As testemunhas no rol anexo. E aí, em anexo, você coloca lá rol de testemunhas e narra todas as testemunhas, ok? Fica com isso aí um modelo importante para vocês, um modelo de queixa-crime que você certamente algum dia vai utilizar em favor de algum cliente seu, ok? Fica um grande abraço e até a próxima oportunidade.